Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar sequência aqui na nossa programação da semana, conversando, debatendo aí sobre temas, né, que envolvem a luta dos trabalhadores e os demais setores populares da sociedade. E vamos continuar aqui com a nossa programação, né? Porque afinal, né, a gente não se delimita apenas no momento, no período eleitoral, a gente vai muito mais além. E para, né, no dia de hoje, né, nessa hora, vamos conversar aqui com a Natália, né, para falar um pouco aí do papel do assistente social, né, falar aí, né, tentar refletir sobre os problemas sociais, né, qual que é a origem deles e tudo mais. E, enfim, a Natália, que é professora da UERJ, né, me corrija se eu estiver errado. Então, Natália, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Oi, primeiramente é um prazer estar aqui com você para a gente conversar, Guilherme. Queria agradecer o convite. É muito importante que a gente crie cada vez mais espaços para debater, especialmente num contexto de um profundo cretinismo político que a gente vive. E aproveitando o que, de fato, é um momento privilegiado, o momento das eleições, e, infelizmente, é um momento privilegiado para debater política, porque é preciso que a gente faça dos nossos espaços de trabalho, de estudo, de existência, espaços da política. Só uma pequena correção, eu faço doutorado na UERJ, né, sou doutoranda da UERJ, e eu estou professora na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Escola de Serviço Social. Então, tem só um adendo, né? E faço parte das duas instituições com muito orgulho e com muita luta, porque se trata de defendê-las, né? Assim como os nossos direitos nesse contexto. Então, a gente vai se conhecendo um pouquinho. Eu sou mestre em Serviço Social pela FRJ, aliás, e hoje eu espero que a gente consiga contribuir para além da discussão da profissão, para pensar, né, esse contexto da nossa vida. Perfeito. Ô, Natália. Natália, no começo da minha fala, né, eu falei, né, sobre a origem, né, a raiz, né, se a gente for, né, inclusive num linguajar, né, mais marxista, né, quando o Marx falava da questão da raiz, né, dos problemas sociais. Aí eu te pergunto, né, qual que é a raiz, né, dos problemas sociais? Como que a gente pode pensar essa questão na sua, como fala, na sua radicalidade, na sua essência, né? Então, eu acho importante a gente conversar sobre isso, especialmente porque nós estamos cada vez mais limitados à discussão do fenômeno como ele aparece, né, no nosso cotidiano. Então, ir à raiz, ir aos fundamentos e aquilo que está por trás do que se pode ver, para a gente hoje é talvez uma das mais importantes tarefas de uma perspectiva revolucionária, né, realmente transformadora para a classe trabalhadora. Então, nesse período, né, onde tudo o que se manifesta aparece enquanto essência, é preciso, inclusive, que a gente lembre o que nos ensina Marx, né? Que se a essência das coisas coincidissem com a sua aparência, a ciência ela seria supérflua, seria desnecessária. Frequentemente não é o que se dá. E isso para gente muito caro, inclusive no serviço social, porque essa origem, essa raiz, né, etimologicamente falando, essa centralidade, o fundamento do nosso problema, e que fundamenta também a nossa visão de mundo, é o que explica a nossa profissão, serviço social, enquanto possível, né? Porque a emergência, né, a legitimação social do serviço social, ela se dá no final do século XIX. E não se dá
por exemplo, no século XVIII, nem tampouco com o marco da Revolução Francesa, né, que consolida a hegemonia desse poder que até hoje se demora a perecer, e com ele, com sua continuidade, quem vem perecendo somos justamente nós, né, nos segmentos, especialmente de países como a América Latina, de capitalismo dependente, no qual a dureza do tacão do capital fere com mais vontade, né, mais pesada, mais sofrida. Então, a gente surge, o serviço social surge enquanto uma profissão possível, não com a emergência nem mesmo dessa sociedade, né, da hegemonia dessa sociedade, mas ela surge no contexto em que nós, enquanto trabalhadores, somos capazes de exigir e nos projetar socialmente a partir de um horizonte distinto, né, da sociedade capitalista. E eu acho que é nesse momento, inclusive, que essa contradição inerente dos nossos problemas, que está para além do nosso bairro, que está para além da nossa cidade, que está para além do Brasil, para além da América Latina, se manifesta, mas não se forja, né? Que é exatamente a contradição de sermos uma maioria livre das condições de reproduzir a nossa existência e dominadas por uma minoria que detém todas as formas de garantir a possibilidade da produção e da reprodução social. Então, na medida que a humanidade é cindida nessas duas classes fundamentais e separa da maioria a possibilidade de reproduzir a sua vida, que todos os problemas possíveis se forjam, né? Então, não é o nosso parlamento, embora seja importante discutir quem vai se representar nesse parlamento, embora a gente saiba, né, que de tempos em tempos vamos às urnas eleger representantes da burguesia, é preciso que a gente se volte a olhar exatamente o que está por trás das nossas questões particulares, né? A gente discute o problema de mulheres, por exemplo, no movimento de mulheres, do qual eu faço parte, e muitas vezes é preciso discutir que não tratamos nós de uma guerra de sexos, por exemplo, né, como pressupõe um feminismo liberal que disputa, como dizia Kollontai, as mesmas posições dos homens da sua classe, né, o feminismo da burguesia. Para nós, resolver o problema da mulher significa resolver o problema dos homens da nossa classe, porque se eu chego ao privilégio dos homens trabalhadores como eu chego a lugar nenhum, exatamente a nenhum lugar. E isso se manifesta para todos os problemas particulares que hoje são tratados de formas particulares e não são tratados de uma forma universal, que eu acho que é justamente isso que você pergunta. Qual é a raiz? O que conecta todas as questões particulares e os dilemas que estão sendo colocados e aprofundados no contexto do tardo capitalismo, né? O capitalismo que permanece em decadência e carrega consigo a nossa própria decadência e a sua própria decadência. A universalidade é essa contradição, e a contradição que a gente precisa tratar de enfrentar para resolver os problemas particulares, que são sempre conectados, né, entre os nossos e apesar das nossas diferenças. Perfeito, Natália. E, Natália, indo para a segunda pergunta, né, já que a gente já teve aí o primeiro turno das eleições, uma pergunta mais que está indiretamente, digamos assim, envolvida, né? A esquerda hoje, né, ela não a esquerda como um todo, mas a esquerda majoritária reproduz uma lógica de que se ela estiver no parlamento, se ela conseguir eleger gente no executivo, as mudanças sociais vão ocorrer, né, por meio aí de dentro da ordem, né? E eu gostaria que você comentasse, né? Porque hoje a gente vive num capitalismo em crise que parece que cada vez mais fecha as portas aí para medidas, né, cosméticas sociais, medidas assim que não causa muito, inclusive muito impacto, né, dentro do capital. Gostaria que você comentasse sobre isso. Então, eu acho que além desse problema, né, além do problema
de hoje nós termos uma crise, né, de direcionamento político profundo, que não é só no Brasil, não é só na América Latina, é um problema internacional, que diz, né, que finda o nosso horizonte societário na disputa pelo parlamento. Eu acho que nós temos um problema que é ainda maior, que é uma certa universalização daquele método norte-americano de fazer eleição, que é um mundo bipolarizado entre democratas e republicanos, né? Então, frequentemente, numa condição mais rebaixada, eu acho, do que discutir se participamos da eleição, se é para eleição, se é para além, nós estamos cada vez mais atados à discussão do menos pior, né? Então, isso aconteceu, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, quando a gente vê que existe uma ultradireita organizada politicamente, que se expressou pela candidatura, principalmente do Ramagem, né, que era a base do Bolsonaro, e do outro lado, o Eduardo Paes, né, como o salvador, como o grande homem no qual deveríamos apostar para derrotar o fascismo, né? Então, nós tínhamos, por exemplo, aqui a candidatura do Tarcísio Mota, que era uma candidatura que representava, né, a esquerda, por mais que se possa discutir os limites de uma esquerda que se finda numa estratégia eleitoral, mas o que nós vimos foi o próprio eleitorado culturalmente construído em torno desse candidato buscar Eduardo Paes porque tem que derrotar o fascismo. Então, essa bipolarização de candidaturas que expressam, né, essa lógica norte-americana de fazer a eleição, ela cada vez mais impede sequer que a gente possa fazer uma discussão de uma candidatura reformista fraca, que seja, né, porque existe uma ameaça, e a ameaça hoje se trata pela via eleitoral mais uma vez, né? Temos o fascismo, então nós vamos aqui do ruim, mas que é menos pior e que pode derrotar o fascismo, como se essas opções, e especialmente na citada aqui, a gente fala de um candidato que incorpora muito, né, o simbolismo do carioca, o samba, sei lá o quê, e que se constrói como alternativa imagética para derrotar aquilo que não se derrota no voto, mas que se derrota na luta, né? Justamente porque nós perdemos essa perspectiva e perdemos a construção de base, um fazer político permanente do nosso cotidiano, das nossas bases, né? Tem uma dificuldade muito grande de fazer luta hoje, e isso se torna cada vez mais abstrato. Então, eu vou te dar um exemplo. A gente teve greve das universidades públicas, né, nesse ano. A UFRJ foi uma universidade que não entrou em greve, não aderiu à greve, mas houve uma greve estudantil, né, e nós demos todo apoio a essa greve estudantil, nos disponibilizamos, por exemplo, a fazer atividades de mobilização. Então, tivemos lá no serviço social uma atividade marcada com professores convidados, né, para fazer atividade de greve, e quando chegamos na atividade, a gente não tinha sequer quem nos convidou, o centro acadêmico presente, para fazer uma atividade de mobilização. Então, essa desconstrução, e me parece que ela tem um papel fundamental para sua realização nos anos de cooptação, né, de frente ampla que passamos, inclusive no governo do PT, e que foi o período, inclusive, no qual essa ultradireita consegue acumular força para chegar num projeto pela via do golpe, como foi o projeto Temer e Bolsonaro. Então, essa esquerda, essa ex, que a gente até brinca, né, a esquerda, que não é mais a esquerda, que pode realmente projetar-se enquanto portadora de um horizonte para além do capital, porque é sobre isso, né? Ela reflete, e ela é reflexo, e ela é parte causadora e causa e sofre com esse movimento, né? É responsável, tem a sua responsabilidade e reflete esse movimento, que é um profundo refluxo e uma profunda desconstrução dos instrumentos de luta dos trabalhadores.
né? E isso aí é multifatorial, né? Essa condição de desmobilização profunda que a gente entra, inclusive, que produz esse novo sujeito social profundamente heteronomo, profundamente fragmentado, como fragmentado é também o direito do trabalho, como é fragmentado o espaço, inclusive hoje, de possibilidade, né, de venda de força de trabalho, e que se reflete nesse cenário desastroso, onde sequer um projeto reformista fraco, via eleitoral, a gente pode construir. Natália, você falou uma coisa que agora atiçou minha curiosidade, né? Mas que eu acho que é importante nessa conversa, já que a gente está falando aí do serviço social e do papel, né, do assistente social, né? Essa questão aí dessa ideologia, né, que é fruto aí da ideologia pós-moderna, do novo sujeito. Uhum. Como que essa discussão aparece no serviço social, né? E como lidar para combater essa visão? Olha, isso eu vou dizer para você primeiro que eu acho que o serviço social foi, talvez, do que eu posso comparar hoje, foi, especialmente na universidade, falando, o espaço onde esse pensamento, essa construção, ele demora mais a ganhar fôlego, né? Esse pós-estruturalismo aí, essa defesa Foucaultiana de que a biopolítica transforma agora as dimensões da disputa em disputas que são micro, que não são mais macro, que não faz mais a discussão, não faz mais sentido a discussão da saída revolucionária, porque hoje nós todos controlamos a nós mesmos e ao outro, então o Estado, enfim, né? Esse debate, por exemplo, ele invade a história, ele invade a sociologia muito antes do serviço social, né? Mas ele, especialmente, me parece fazer parte de uma profunda deshistoricização da política, especialmente. Eu vou te dar um exemplo, de novo, eu acho que os exemplos práticos eles ilustram muito o que está acontecendo conosco. Então, eu estava dando aula, certo dia, e entrou uma chapa do centro acadêmico, uma disputa do centro acadêmico, pediu para falar, eu fico muito feliz, né? Quantas vezes no movimento estudantil interrompi uma aula para dar um aviso, para construir um ato, para chamar para uma mobilização. Então, com muita alegria, abri e escutei com bastante atenção o que diziam. E o mote, né, a discussão que foi apresentada era a importância de mudarmos o nome do centro acadêmico. Então, a turma se apresenta com uma chapa e diz assim: nós somos a chapa Nada Será Como Antes. E nós queremos mudar o nome do centro acadêmico, que era o nome de um professor, muito importante para o serviço social, homem. E elas dizem isso, né? Vamos mudar o nome do centro acadêmico, nós somos a chapa Nada Será Como Antes. E eu resolvo perguntar uma coisa que me parece bem óbvia. Vocês são a chapa Nada Será Como Antes, então eu gostaria de saber como era antes. E aí, a resposta foi a seguinte: a gente não sabe porque a gente é muito novo, chegou agora. Mas a gente sabe que esse nome não nos representa. E eu falei, curiosamente, esse centro acadêmico ganhou esse nome na minha geração. Foi a minha geração de estudantes. Eu estava dando uma aula sobre dialética e falando da contradição e da transformação no tempo, da vida social. Eu falei, olha, gente, olha aí a história entrando pela sala, né? Entrando, apesar de não ser reconhecida e como importante, né? Somos a chapa Nada Será Como Antes, mas não sei o que aconteceu antes. Que, aliás, é o modo de ser da nova política, né? O que é o Partido Novo? É tudo novo, não interessa como era. E, para mim, é especialmente caro, né, escutar isso, considerando que o Serviço Social da FRJ, por exemplo, foi um curso que levou a luta praticamente sozinha contra o Reúne, por exemplo, contra a privatização dos campos, né?
Então, nada será como antes, nada será com luta, como era antes, o que havia antes, né? Qual é o debate, onde está a história? A gente sabe de onde vem? Porque quem não sabe de onde vem não pode saber para onde vai, né? E como é possível que nós hoje enfrentemos uma situação, né, onde nós temos dificuldade de conhecer a nossa história, de fazer uma prática política posicionada, sem sermos capazes de saber qual é a contradição que fundamenta os nossos problemas, né? Então, essa dificuldade hoje, essa ideologia, só tem um caminho. A gente vai construir com praxis. Com praxis é com debate, é com ação, é com exercício organizativo, naqueles espaços que hoje temos dificuldade de ocupar. É nas nossas escolas, é no movimento de bairro, é no movimento do trabalho, é na capacidade de sermos criativos, inclusive, para criar novas organizações que deem conta dessa nova morfologia do trabalho, né? Porque se o trabalho muda, como diz Ricardo Antunes, há uma nova morfologia no trabalho, e se nós, como seres sociais, forjados pelo trabalho, na nossa própria sociabilidade, né? É o trabalho que produz o salto ontológico que nos traz aqui. Então, se o trabalho muda, mudamos nós. E se mudamos enquanto classe, precisamos mudar as nossas formas de organização. Então, tem exemplos sobre isso, né? Eu dou aula na FRJ, mas eu dou aula também na universidade privada. E na universidade privada, eu sou contratada via CNPJ. Eu não estou mais ali sequer convivendo com meus camaradas professores para me sindicalizar, por exemplo, para fazer essa troca permanente. Por quê? Porque esse novo pensamento, né, ele é resultado de uma nova forma social que o capitalismo admite na sua decadência, né? E a individualização extrema é um mote. Inclusive, quando a gente perde a condição de assalariado e se torna o quê? Empresário da nossa empresa corpo, né? E como empresário da nossa empresa corpo, estamos permanentemente no impulso do trabalho e permanentemente no impulso da individualização. Então, assim, é uma tarefa hercúlea, gigantesca, mas que eu acho que se faz na prática, com teoria revolucionária, por isso na praxis, né? Para a gente ser mais correto. E qual que era o nome do centro acadêmico? O centro acadêmico é o Centro Acadêmico José Paulo Neto, né? Que é o professor, nosso professor, que discutiu no contexto da autocracia burguesa, o processo que deu origem à ruptura que o serviço social foi capaz de dar com as suas bases conservadoras, né? Porque eu dizia a você inicialmente que a nossa profissão se torna possível quando é deflagrada a contradição entre capital e trabalho, né? Quando o trabalhador começa a ser capaz de se projetar socialmente, dizer, não, eu vou além do capital, eu tenho proposta de sociedade, eu quero socializar os meios de produção e quero ter condições de usufruir daquilo que produzo, né? Nós tivemos experiências, né? Uma experiência, inclusive, proudhoniana, né? Que foi a Comuna de Paris, em 1871, já tínhamos vivenciado a experiência, né, da Primavera dos Povos, em 48, e isso tudo foi sendo acumulado pelo capital, né, no seu processo de manutenção e legitimação da sua própria ordem. Então, para que novas comunas não surgissem, por exemplo, na Alemanha, que inclusive Bismarck vai buscar da própria comuna a receita do consenso, né? A proteção social que é oferecida na Alemanha por Bismarck não é originária da Alemanha, né? Ela foi experiência construída lá pelos proudhonianos na Comuna de Paris. Então, esse processo avança e vai avançar principalmente com a Revolução Soviética, que aí sim vai se dar cabo, né, daquilo que a Comuna não foi capaz de fazer, que foi a expropriação da burguesia objetiva, né? E essa construção do serviço social coloca o serviço social tão necessário para o trabalho quão necessário para a própria ordem burguesa, né? Porque vai ser a profissão responsável por fazer a mediação entre essa proteção social e o acesso do trabalho, certo? E dentro da nossa história, a gente nasce profundamente conservador, na América Latina especialmente, ligado à igreja, ligado ao que há de mais conservador na sociedade.
E é justamente o processo de luta de assistentes sociais em conjunto com os trabalhadores de todas as categorias do campo e da cidade que permite essa leitura histórica, né? Permite que essa leitura seja feita e permite que seja possível dar um salto e negar essa posição, né, de estar a serviço da reprodução do capital. E isso se deu no processo da luta contra a autocracia burguesa, né, com a ditadura de 64. Então, foi nesse processo que lá na década de 80 a gente foi capaz de fazer uma virada e dizer, não, inclusive de instituir, né, a mesa ligada à ditadura. Isso foi em 1979, né, o Congresso da Virada do Serviço Social, que colocou, inclusive, Lula na mesa, né, e afinado lá com as manifestações que construíram, né, a década de 80 como ela foi. Então, essa discussão, essa história do serviço social contada por esse professor, né, estudada, pesquisada, que é destrinchada, que demonstra esse processo, nos é muito caro e fundamental do ponto de vista do significado social dessa profissão, né, que não vai, por exemplo, atender como uma clínica, como um psicólogo social, né, que é uma das formas, né, desse pensamento pós-moderno, desse pós-estruturalismo aparecer no nosso curso, né? Então, vamos clinicar, vamos tratar das mazelas psíquicas causadas pela questão social, não vamos mais intervir, né, como política social, porque agora é outro momento. Então, para nós é caro defender, porque não se trata de uma defesa imagética, se trata de uma defesa histórica que tem trajetória e que constrói os valores políticos que estão colocados, por exemplo, no nosso Código de Ética. Quando a gente se compromete com a emancipação humana, e a gente pode até discutir o que significa colocar isso num projeto profissional, porque eu acho que é polêmico, né? Mas quando a gente aponta para essa perspectiva, em estar comprometido politicamente com a classe que trabalha, é fruto desse processo, e para a gente é um símbolo importante que chama para a luta, né? Não se trata de ter a cara da nossa categoria, né? Se trata de ter um horizonte societário que orienta o nosso trabalho, é o que a gente defende que na nossa escola seja feito. Mas estamos no tempo dos símbolos. Perfeito, Natália. E, Natália, só por curiosidade mesmo, né? E qual que é o nome que eles proporam, né, de volta? Essa é uma discussão a ser feita. Foi uma pergunta. Mas o que traz a mobilização de algo absolutamente vazio, e a polêmica, inclusive, que eu fiz na sala de aula na época, no contexto, que foi há pouquíssimo tempo, em plena ocupação da UERJ, né, que estava sendo feita contra a EDA da Fome, né, que foi o projeto que tirou recursos da assistência estudantil por essa reitoria, né, reitoria, inclusive, de esquerda, tá? Uma reitoria cuja base é formada pelo PSOL e pelo PT, certo? Gulnar e Bruno Deus Dará, que estão lá à frente da reitoria da UERJ, cortou 1.500 bolsas auxílio de cotistas, de estudantes cotistas, simplesmente colocando em risco a permanência desses estudantes na universidade. E o que a nossa escola fazia nesse contexto dentro do movimento estudantil? Chamar uma moção de apoio à UERJ? Foi o que eu disse. Infelizmente, a gente não se mete, né? Eu não posso me meter na política estudantil. Mas, gente, vamos chamar uma moção de apoio, né, aos estudantes da UERJ, que depois foram expulsos por métodos fascistas, debaixo de porrada, sendo presos, inclusive, com parlamentares sendo presos, né? Enfim, esse é um contexto de refluxo profundo e de grande dificuldade de criar conexões que não sejam conexões particulares, né? E reverter essa tragédia é uma missão histórica, difícil e necessária. Perfeito, né? Mas agora, adiantando um pouco o debate, né? E, Natália, para você, qual que deve ser o papel, né,
do assistente social, né, desde a sua formação e até na sua atuação, nas lutas sociais que existem, né, de modo geral, seja na luta dos trabalhadores e também nas lutas dos chamados movimentos populares? Bom, acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que nós, como assistentes sociais, somos classe trabalhadora. Então, esse é o primeiro elemento que, enquanto trabalhadores, nós temos de cumprir o papel de nos organizarmos. Temos de cumprir o papel de fazer mobilização, temos que cumprir o papel de fazer formação política, temos que cumprir o papel da crítica. Isso é a tarefa da nossa classe que independe das suas habilidades concretas, né? E eu acho que é especialmente necessário, especialmente, inclusive, porque nós estamos num momento em que há organizações na própria base dos assistentes sociais para fazer uma discussão rebaixada, despolitizada, e especialmente alinhada a segmentos de ultradireita. Nós temos hoje condições históricas para que esses setores se mostrem. Então, nós precisamos lembrar o que nos forja enquanto profissão, novamente, né? E o que deu a cara que nós temos hoje quando somos capazes de dizer que o serviço social é uma categoria, é uma profissão capaz de produzir conhecimento, que é uma profissão socialmente legitimada, necessária, e justamente pôde amadurecer e ganhar o espaço que tem, porque a luta foi capaz de ensinar essa categoria a compreender o seu espaço no mundo. Então, se não fosse a luta social, se não fosse a articulação com as ligas camponesas, com o MST, com o movimento operário, com o movimento contra a carestia nos bairros, movimento de mulheres, movimento negro, se não fosse essa articulação, nós não seríamos aquilo que somos enquanto profissão. Esse é um ponto fundamental. O segundo ponto, o terceiro, né? O primeiro é que somos classe trabalhadora. O segundo é que somos forjados pela luta. Foi a luta que permitiu que nós fôssemos hoje, inclusive socialmente, respeitados dentro da academia, porque isso foi um processo histórico muito duro. Durante muito tempo, o serviço social era desaguadouro, né? Era simplesmente um receptor de outras teorias, produzidas pela sociologia, pela ciência política, pela história. E foi justamente essa inserção que permitiu que a gente se desenvolvesse enquanto tal. Mas, principalmente, nós temos um compromisso. Nós temos um compromisso, e esse compromisso é um compromisso expresso dentro dos nossos documentos, expresso pela nossa história, que é a capacidade de localizarmos a nossa profissão dentro dessa contradição, que é a contradição capital-trabalho. Somos classe trabalhadora, temos responsabilidade com a classe da qual fazemos parte, e a nossa atividade só pode ser realizada quando a gente é capaz de localizar a nossa tarefa nesse horizonte societário. Porque não é possível, em tempos de crise do capital, que um assistente social faça uma defesa da privatização da coisa pública. Não é possível. Não é possível que nós sejamos assistentes sociais incapazes de localizar justamente a sua primeira pergunta, a raiz dos fenômenos contra os quais nós nos enfrentamos. Inclusive porque, no cotidiano da nossa formação, da nossa profissão, no nosso fazer profissional, o que nós recebemos diariamente são justamente as sequelas provocadas por essa contradição. Nós recebemos o aumento das necessidades do mundo do trabalho, ao mesmo tempo em que vemos as respostas políticas, que são as políticas sociais, que temos para dar a essas necessidades, sendo extintas, né? Hoje, por exemplo, nós estamos vendo um governo de uma frente amplíssima, a tal esquerda parlamentar, o PT, ser capaz de discutir, por exemplo, o aumento da idade mínima para o acesso
ao BPC, ao benefício de prestação continuada, né? Que é um salário da assistência social que permitiu elevar a expectativa de vida da classe trabalhadora mais pobre, nas comunidades mais pobres, e que hoje é, inclusive, fundamental não apenas para o idoso que recebe, né, ou para o portador de doente crônica que recebe o BPC sobreviver, mas é para sua família. Né? Desse salário mínimo que um idoso ou um doente crônico recebe, que é o BPC, vivem muito mais pessoas do que ele. São seus filhos, são seus netos, que vão viver desse valor. E hoje o PT, né, que foi eleito para combater o fascismo, propõe uma política que objetivamente é uma política de morte. Porque se você diz que ele precisa viver mais até receber o auxílio que lhe permite viver, você está dizendo para aquele idoso que ele vai morrer sem receber. Então, se não somos capazes de formar um movimento social para entender que o nosso projeto está para além da nossa categoria, né, e que depende de uma articulação dos trabalhadores do campo e da cidade para ser viável e para não ser um idealismo hegeliano louco, né, falar em acesso, defesa do acesso à riqueza social, em democracia como direito ao acesso, a liberdade como valor fundamental, que não é a liberdade formal da burguesia negativa, é uma liberdade com condições de exercê-la, né, só pode ser fruto da luta. Não há escapatória. Não há como defender direitos sociais, que é a base e a razão de ser da nossa profissão, sem organizar o mundo do trabalho para resistir à decadência dessa etapa, né, que apodrece a cada dia. Não consigo te ouvir. Opa, pronto, agora sim. E falando no governo Lula, eu gostaria que você entrasse um pouco mais, né, na análise, né, do que você está achando, como que você vê o atual governo. E, né, o governo se elegeu, né, prometendo, né, melhorar a vida do povo no quesito, né, do aspecto social. E aí eu gostaria que você respondesse, está cumprindo ou não? Bom, eu acho que o governo Lula, né, a Frente Amplíssima, ela é um pouco de tudo isso que nós estamos falando, né? Especialmente já expressa essa norte-americanização das eleições, né? Na medida que o que nós temos é que aceitar não a defesa dos nossos próprios projetos, né? Mas a escolha entre tomar a injeção de um lado ou do outro lado da bunda, porque, infelizmente, o que nós temos colocado por esse governo é uma repetição deletéria e mais aprofundada do que foi construído nos primeiros governos do PT, né? É importante a gente identificar, né, a validade, o enorme valor que o governo do PT teve à reprodução do capital, seja nos governos de Lula ou de Dilma Rousseff, né? Inclusive, temos contra-reforma da Previdência nesses governos, temos recordes de lucro dos bancos. Dilma, inclusive, sai com um ataque grave às pensões, né? A última coisa que ela faz antes do golpe é destruir o sistema de pensões. A dos militares, não, né? Ela não mexeu. A pensão dos militares continua como estava, contra a reforma para o trabalhador civil, né? Então, esse governo foi muito útil, cumpriu o seu papel de reproduzir relações do capital e, especialmente, de controlar as forças progressistas no nosso país como ninguém, né? O que muda, me parece que faz o golpe se tornar necessário, é a velocidade com que essa desconstrução da coisa pública e que a contra-reforma do Estado precisa admitir daí em diante com o aprofundamento da crise internacional, né? É o neoliberalismo, que é a estratégia pela qual o capital tenta reverter a condição, né, de crise permanente, estrutural, que passa a admitir esse modo de produzir, não é capaz de fazer a sua função, né? Não pode cumprir a tarefa para a qual veio. A crise não apenas não se reverte, como se aprofunda.
né? Inclusive admitindo contornos, né? Não vou dizer assim, apocalíptico é uma palavra muito forte, né? Mas objetivamente o que nós temos é uma aceleração muito profunda nas condições a curto prazo de manutenção da vida em muitos lugares do planeta, né? É necessário que a gente, inclusive, discuta o nosso projeto a partir de uma localização aí, não vou dizer mais próxima, caminhando na direção do que hoje o ecossocialismo está discutindo, porque isso é uma demanda objetiva, e a gente precisa discutir as coisas como elas são, né? Eu acho que hoje essa é uma demanda que a gente precisa debater, porque estamos vivendo em tempos limites, né? Chegando a situações limite, e nessas situações limite, nós seguramente vamos encontrar a revolta, né? Se vamos ser capazes de fazer essa revolta virar transformação, são outros 500. Né? E, infelizmente, o que a gente vê, apesar de o governo Lula ter sido eleito com todos os símbolos dos quais falamos, né? Subindo ao poder ao lado de caciques, de mulheres pretas, tem se demonstrado um governo que não tem condição qualquer de sair do imbróglio no qual já nasce metido, né? Que é a necessidade de buscar dar respostas a interesses que são radicalmente antagônicos. Então, as contradições são muitas. Uma delas, que eu gosto sempre de lembrar, é que o PT aprovou o novo ensino médio, né? Que foi elaborado durante o governo Bolsonaro. Aprovou um projeto que, objetivamente, vem, inclusive, para combater, né, vitórias que foram importantes, como a lei de cotas, né? Nós tivemos um movimento, através da lei de cotas, de democratização da universidade pública, que objetivamente está recebendo água no seu chope, né, com o novo ensino médio, que vai demonstrar cada vez mais para a molecada das escolas públicas que ela nasceu para o trabalho. Ela não nasceu para a ciência, ela não nasceu para fazer essa escalada social que a gente se limitou a fazer no campo do debate das opressões, né, que são as cotas, que são absolutamente necessárias e absolutamente insuficientes para resolver qualquer coisa, né? Mas nós vemos esse governo que trabalha justamente contra essa vitória tão fluida, né? Tão pequena ainda diante dos nossos problemas, né? Então, o que é esse governo? O que é esse alinhamento? O que é um governo, novamente, que pretende discutir não a luta do que ficou para trás, do que perdemos em anos tão duros como os que vivemos, que foram os governos de Bolsonaro e Temer, mas que, ao contrário, que procura aprofundar a nossa derrota, por exemplo, tentando desconstruir um direito tão importante da assistência social, que é o BPC. Né? Qual é o papel desse governo, afinal? Até quando, principalmente, vamos dizer que não podemos criticá-lo porque, do outro lado, há bolsonarismo? Porque há o fascismo, o perigo do fascismo nos ronda. Mas nós não nos organizamos para a luta, pelo contrário. Nós rebaixamos o nosso programa, rebaixamos o nosso projeto para defender, na lógica da americanização da eleição, aquilo que é menos pior. E aí eu pergunto, menos pior para quem? Novamente aqui. Natália, você falou da questão, né, do assistente social e a questão ambiental, do ecossocialismo. Qual que é o peso que essa discussão tem, né, dentro do serviço social hoje? Olha, eu acredito, me parece que não só dentro do serviço social, a gente tem muito atraso na discussão, na realização desse debate, né? Esse atraso é geral, ele reflete o atraso do agronegócio como um dos pilares de poder do nosso país. Então, por exemplo, agora, nós
nós assistimos, né, uma ação terrorista do agronegócio no Brasil, que foram os incêndios que por toda parte dominaram esse país, e especialmente nas terras privadas, né? Nesse contexto de ação terrorista do agronegócio, né, pressionando justamente para o outro lado com a sua força, né, de conservação destrutiva, né, o seu conservadorismo destrutivo, nós vimos um pecuarista usar uma substância que foi semelhante à bomba de efeito laranja, né, que foi construída na guerra, né, na invasão, na ocupação militar dos Estados Unidos no Vietnã. Esse pecuarista usou essa mesma substância no Pantanal, né? Para quê? Para transformar aquilo num deserto, num pasto, para boi ser vendido no mercado internacional a preço de dólar. Então, nós vivemos isso sem nenhuma perspectiva de sequer... Não foi revelado nem o nome do pecuarista, porque senão eu já teria falado aqui, nas matérias em que eu vi. E quanto mais esperar que ele tenha uma punição, como qualquer lugar do mundo deveria ter, de um ecocídio, porque o grau, né, os atingidos por uma química como essa é tão profundo, né, que a gente não, eu tenho que torcer assim para no mínimo, né, ter um movimento internacional para recusar a carne brasileira, né, porque isso aí vai inclusive infectar do outro lado do mundo com as suas substâncias tóxicas, um envenenamento tão profundo que foi feito nesse contexto, né? Então, nós não temos nenhuma legislação sequer para pensar, para punir com a gravidade necessária casos como esse, como Mariana Brumadinho, né? Na Vale do Rio Doce, que minimamente tinha que ter sido reestatizada na hora, né? Na medida que o que acontece nesse espaço, né? Que esse para mim, eu chamo de terrorismo porque não é desastre, não é acidente, não é nada. Aquilo ali é resultado de uma lógica que norteia toda essa sociabilidade, que é o lucro antes de mais nada. Antes de mais nada e depois de mais nada, né? E que não tem impactos, não tem punição como um crime da altura que deveria ser tratado. Então, assim, todo o debate a respeito da condição da nossa preservação enquanto espécie é muito atrasado, e especialmente é visto como catastrofista. Ah, não é bem assim, não vai ser assim, alguma coisa vai ser inventada para fazer isso, para fazer com que a gente possa reverter esse processo de destruição, porque a ciência é muito avançada. Não, né? Infelizmente, existe um negacionismo frente à questão ambiental semelhante àquele que se dá nas vacinas, e temos isso de forma generalizada, né? Tratado como perfumaria, um debate de perfumaria, mas que não é, né? E que, inclusive, tem uma dimensão muito importante em várias outras questões que dificilmente são abordadas enquanto tal. Então, por exemplo, o extermínio da população africana, que morre nos oceanos para tentar chegar na Europa, já tem atrás de si uma forte influência, né, da destruição das forças produtivas, porque a nossa existência, nós somos forças produtivas, né? Esse sistema de forças produtivas não é só a técnica, não é só a ciência, mas a nossa força é a força que move todas as outras, né? Que está sendo destruída nas suas condições de existência, por exemplo, no conjunto do continente africano, né? E está por trás esse debate de migrações forçadas, por exemplo, como essas, que criam essa nova diáspora negra, né, em busca de sobrevivência na Europa. Então, eu acho que a gente precisa tratar, não apenas no serviço social, mas no conjunto das organizações dos trabalhadores, a necessidade de pautar esse debate, né? A necessidade de pautar que a reprodução do capital, a permanência do capital que se transforma para permanecer, é o elemento de derruição do conjunto da nossa vida, né? Inclusive, na máxima, né, de que se a classe trabalhadora não for capaz de superar esse modo de produção e reprodução da vida, ambas as classes hão de perecer, porque existe um limite
ao capital. Existe um limite posto ao capital. E o limite é a possibilidade de fazer do mundo uma mera fonte de recursos para valorização do capital. O mundo tem um limite e a permanência da vida será o limite se não formos nós capazes de superar socialmente esse modo de produção. Eu espero que sejamos, né? Eu espero que sejamos, inclusive, para que nós possamos colocar a ciência a serviço, por exemplo, não só de produzir de uma forma nova, né, que necessariamente precisa ser uma forma emancipada da produção de lucro, mas de produzir, inclusive, máquinas que sejam capazes de colocar a tecnologia a serviço de reverter os danos da acumulação de capital. E somente será possível fazer isso não pela terceira via da sustentabilidade, né, mas pela transformação social. Aliás, lembrando Chico Mendes, né, ecologia sem luta de classes é jardinagem. A gente não está falando de jardinagem, a gente está falando de transformação real e concreta. Maravilha, então. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer imensamente a participação da Natália e eu passo a palavra aqui para ela fazer as considerações finais. Bom, eu acho que as considerações finais que nós podemos fazer nesse momento se transformem nas considerações iniciais dos próximos tempos, porque é preciso conhecer para saber como agir, é preciso que a gente se forme, mas é preciso que a gente se reinvente numa velocidade que talvez seja a velocidade dos dias de hoje, né? Tudo está muito acelerado e nós vamos ter de ser capazes de acelerar o nosso processo de captura acerca das transformações societárias nas quais nós estamos vivendo, para que a gente possa, de fato, intervir de novas formas e formas capazes de dar conta das condições que estão dadas hoje, né? Em tempo, quando a gente fala, eu sou marxista e acho que a gente precisa ser ortodoxo do ponto de vista do método, né? E ser ortodoxo do ponto de vista do método é muito diferente de fazer o que fez a Terceira Internacional, por exemplo, importando a teoria e encaixando ela na realidade. Eu acho que a gente precisa, para ser marxista, ser capaz de arrancar da realidade as determinações que explicam no seu processo de transformação, né, na sua condição contemporânea. Então, que esses fóruns de debate se multipliquem e que nós sejamos capazes de traduzir popularmente as necessidades da classe trabalhadora que expressam tudo isso que nós estamos falando aqui, né? Que sejamos capazes de interpretar e de reproduzir de forma simplificada e cada vez mais simplificada para que nós não tenhamos de assistir mais uma vez o momento que a força popular vai eclodir sem ser capaz de apontar os caminhos que podem levar essa força a uma transformação profunda, né? Eu não perco as esperanças, eu sei que vivemos um refluxo que é muito profundo, mas, mais uma vez, um dos pilares do marxismo é a defesa da revolução como uma possibilidade histórica. E eu acredito que essa possibilidade permanece e permanecerá enquanto existir contradição entre capital e trabalho. Espero que a gente seja capaz de voltar a organizar, especialmente, né? Discutir e organizar processos de luta que sejam os mais simples possíveis, porque nada é mais educativo do que a luta em si. E é isso que eu acredito. Perfeito, então, Natália, mais uma vez aqui
agradecendo a sua participação, também agradecendo a você que estiver nos assistindo, e já coloquei aqui para o pessoal se inscrever no Mesa de Debates e acompanhar o nosso trabalho. Curta, compartilhe, comente aqui as nossas entrevistas, matérias, programas. A gente acabou, né, de fazer uma extensa, né, cobertura eleitoral e, claro, a gente vai continuar, né, no pós-eleição e depois, né, no período não eleitoral. Então, se inscreva aqui no canal, né, compartilhe o nosso trabalho, curta, comente, né, e também segue a gente nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e também no Quai. E nós, do Mesa de Debates, né, inclusive, né, tá a Natália, que é do Rio de Janeiro, queremos fazer a cobertura das manifestações contra o G20, que vai ocorrer em novembro. Sim. Né? Então, para a gente estar aí presente, quem sabe, né, gente, eu tomo uma com a Natália depois da manifestação, se a gente não sair morto de lá. Eu peço aí para o pessoal, faça aí a contribuição do Pix do Mesa de Debates, para ajudar a gente, né, a conseguir, né, fazer essa cobertura né, contra da manifestação e cobrir, né, falar do G20 como todo. Então, ajude a gente aqui, né, com o nosso Pix, 385-007-02800 CPF. Lembrando que nós somos uma mídia independente, né, não recebemos dinheiro nem do capital privado e nem do Estado, e nem queremos, né? Então, né, quem puder ajudar, ajude a gente, que toda ajuda será bem-vinda. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Um forte abraço e fui.